Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, segunda-feira, dia 14 de outubro. E logo de manhã cedo nós falamos que os mercados estavam indecisos, mercados sem definição de tendência, desde as primeiras horas da manhã, depois de mercados na Ásia em forte alta, reverberando o noticiário de sexta-feira referente ao acordo entre os Estados Unidos e a China. Mas hoje tivemos um dia de meio feriado nos Estados Unidos, Columbus Day, que atrapalha sempre um pouco a liquidez e principalmente o referencial de preço dos mercados, e os investidores seguiram preocupados com o acordo entre os Estados Unidos e a China e também com o Brexit. Adicionalmente, ainda tivemos dados fracos da economia da China. Só para dar uma ideia, o setor automobilístico mostrou vendas encolhendo 5,2% anual em setembro, e a 15ª vez seguida de queda das vendas, e ainda a expectativa de divulgação das sanções de Donald Trump contra a Turquia por conta da ofensiva feita durante o final de semana contra a Síria, no nordeste da Síria. Apesar disso, tivemos logo na sexta-feira o anúncio de Donald Trump de uma primeira fase de acordo com a China. Os mercados repercutiram isso muito bem, mas logo em seguida, durante o final de semana, a China disse que ainda tinham alguns pontos a serem amarrados. O secretário do Tesouro americano também declarou que vamos ter reunião de negociadores nessa semana e na próxima semana. Nessa semana, os negociadores de segundo escalão, na outra semana, os negociadores de primeiro escalão, onde participa Mnuchin e Lighthizer pelos Estados Unidos, e também o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, e também, claro, com estresse em relação ao Brexit. Afinal de contas, a data vai se aproximando do prazo fatal, em 31 de outubro. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, diz ainda e acha que pode fechar um bom acordo, mas esse acordo, teoricamente, deveria ser fechado até o próximo dia 19, portanto, estamos em cima para dar tempo dos 19 países da União Europeia discutirem e aprovarem ou não esse acordo. De qualquer forma, fica sempre aquela janela aberta da possibilidade de adiamento do Brexit, que Boris Johnson chegou, inclusive, a abordar por ocasião de visita à Escócia. Aqui, a pesquisa Focus dessa semana veio praticamente sem alterações. Eu cito apenas o IPCA, Índice de Inflação Oficial, encolhendo na expectativa do ano de 2019 para 3,28%, vindo de 3,42% na pesquisa da semana passada. O déficit em conta corrente subindo e o saldo da balança comercial previsto para 2019 encolhendo um pouco para 50,43 bilhões de dólares. Aliás, na segunda semana do mês de outubro, o superávit da balança comercial ficou em 444 milhões. No mês de outubro, as 2 semanas com 770 milhões de dólares de superávit, e no ano esse superávit atinge 34,4 bilhões de dólares. Falando ainda do mercado local, o Banco Central divulgou o índice IBC-BR do mês de agosto, uma prévia do PIB do mês de agosto, uma alta muito pequena de 0,07%, com os ajustes necessários. O agosto contra agosto do ano passado, uma contração de 0,73%, e no ano uma alta de 0,66%, abaixo do que estava sendo previsto. Mas, de fato, ruim mesmo no dia tem sido, nos últimos dias, a performance dos investidores estrangeiros. No último pregão do dia 10 de outubro, os estrangeiros retiraram liquidamente da Bovespa mais de 969 milhões de reais. No mês de outubro já atinge 10,4 bilhões de reais, e se nós achávamos que o mês de agosto tinha sido ruim, com saldo negativo de 10 bilhões,
esses 10 bilhões de agora foi conseguido em menos de 15 dias do mês de outubro. E no ano, saída de recursos líquidos dos investidores estrangeiros de 31,2 bilhões de reais. Resumo do dia: Bovespa terminou com uma alta de 0,45%. Essa alta praticamente dobrou no call de encerramento por ajustes de posições, índice encerrando em 104.301 pontos, apenas 3 pontinhos abaixo da máxima do dia. O Dow Jones com leve queda de 0,11%, o Nasdaq também com leve queda de 0,10%, petróleo WTI negociado em Nova York em queda de 2,80%, barril cotado a $53,44 e euro fechando cotado a 1,102 da moeda americana, portanto em queda. Falando de mercado local, os DIs abriram o dia em queda, ficaram por ali bastante tempo, mas encerraram com taxa de juros basicamente estável para os vencimentos de maior liquidez. Dólar fechando pressionado, uma alta de 0,81%, moeda americana cotada a R$ 4,128, muito pressionado por busca de recursos de investidores estrangeiros, apesar da venda de dólares do Banco Central à vista hoje ter sido bem menor do que a oferta feita. Agenda de amanhã, temos o índice de atividade industrial do Fed de Nova York, referente ao mês de outubro, é um indicador importante de atividade, e muitos discursos de presidentes regionais do Fed, de St. Louis, de Atlanta, de Kansas e também de São Francisco. E vamos ter durante a madrugada de hoje, portanto já afetando os mercados de amanhã, a divulgação da inflação na China, CPI, índice de preço ao consumidor, PPI, índice de preço atacado do mês de setembro, que deve mexer com os mercados. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Uma boa noite a todos e eu espero vocês aqui bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.